outros assuntos para a gente debater, porque o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos intimou 8 redes sociais a passarem informações sobre as ordens de censura que receberam. O órgão, que é equivalente à Comissão de Constituição e Justiça aqui no Brasil, aprovou nesta semana sanções contra quem proferir ordens que são ilegais no país e prejudicar as plataformas. A nova movimentação do comitê foi motivada após essas empresas denunciarem como a censura estrangeira prejudica as liberdades civis americanas. A intimação foi enviada a Rumble, X, Amazon, Meta, Apple, Alphabet, que é responsável pela Google, Microsoft e TikTok, e que devem detalhar como ocorreram essas comunicações de cada Big Tech com os governos estrangeiros e como as ordens judiciais estão limitando o acesso dos americanos a discursos legais no país. Além de pedir a cassação do visto americano de autoridades que promovem a censura, o comitê também estuda pedir sanções financeiras contra eles. Você, Dávila, que a gente precisa interpretar, como a gente precisa considerar esse movimento que vem crescendo no Congresso norte-americano, em destaque essa comissão que é super importante, né, equivalente à CCJ na Câmara de Representantes, fazendo essa intimação às redes sociais, 8 redes sociais que compartilhem as informações de como foram feitos esses comunicados de autoridades estrangeiras que acabam determinando algumas coisas e procedimentos que são feitos pelas empresas nos Estados Unidos em relação aos seus usuários dentro dos Estados Unidos. Canhata, é preciso colocar os pingos nos is nessa história. É preciso separar claramente o que é uma decisão judicial que afeta residentes nos Estados Unidos ou americanos em solo americano pedindo para tirar essa pessoa do ar. Isso não tem nenhuma jurisdição nacional que transcende fronteiras e pode pedir que outro país execute uma sentença. Só tenta a soberania, inclusive, né? Exatamente. Então isso não pode, isso é inviável. Agora, dentro do território nacional, e eu queria agora me atrelar ao território nacional, no sentido Brasil, aí nós temos 2 questões. Primeiro, muitas dessas redes sociais foram coniventes e trabalharam conjuntamente com o governo, quando o governo ou a justiça brasileira pediam para censurar. Eles fizeram isso para se manter no país. Eles poderiam ter recusado e até saído do país, mas eles colaboraram com isso. Então, no Brasil, no território nacional, mesmo que sejam decisões totalmente incompatíveis com a Constituição brasileira, que garante a plena liberdade de expressão, portanto, se é uma medida contra o que está na Constituição e contra o que está na lei, mesmo tomada pela Justiça, é uma medida ilegal. Ela é legal porque ela não tem fundamento na lei. Uma decisão só é legal quando ela está fundamentada numa lei existente. Se a lei garante a liberdade de expressão, se a Constituição garante e um juiz toma uma decisão contrária à lei e à Constituição, essa decisão é ilegal. Então, mesmo decisões ilegais foram acatadas por redes sociais para não ser punida pelo governo brasileiro. Então, eu acho que essa é uma coisa que elas precisam repensar. Algumas, evidentemente, saíram do país, como aconteceu agora recentemente a Trump. Fechou o escritório, preferiu fechar, embora do que ficar aqui e ter que aceitar medidas contrárias ao respeito à liberdade de expressão. Então, é preciso separar bem as coisas. O que é uma decisão nacional que afeta a soberania de outro país, porque, na verdade, demanda que um cidadão americano ou um residente americano seja os seus direitos suspensos nos Estados Unidos, e o que foram decisões, mesmo que absurdas no Brasil, que houve conivência de rede social a cercear a liberdade de expressão de cidadãos brasileiros. São 2 assuntos muito distintos e nós não podemos misturá-los agora, porque não só vai causar confusão, como uma interpretação errônea do que está acontecendo. Não, sem dúvida, mas eu acho que já causa confusão, né, Dávila? Porque nem todas tinham escritório aberto aqui.
No caso específico, o comitê pediu que 8 grupos de comunicação que detêm as principais redes sociais se manifestassem sobre eventuais comunicados de autoridades, né, pedindo informações ou determinações de derrubada de perfis e por aí vai. Mas tem o caso específico do X que tinha o escritório, né? Mas a Rumble não tinha, né? São cenários distintos também. Você, Mota, como avalia essa movimentação do Congresso norte-americano, a maneira como as empresas devem responder, naturalmente com muita transparência, compartilhando as ordens que foram emitidas de outros países para que essas redes sociais atendessem a essas solicitações / determinações? A conta está chegando. Primeiro, um esclarecimento. O Brasil deixou de ser colônia em 1815, quando Dom João, que ainda era príncipe regente, uniu o Brasil a Portugal e a Algarves, criando o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Segundo, a censura é ilegal. A censura não é permitida pelo arcabouço jurídico do Brasil em nenhuma hipótese. A Constituição é bem clara a respeito disso. Então, qualquer pessoa, qualquer entidade, qualquer autoridade que tenha promovido censura, sob qualquer que seja a alegação, tem uma explicação a dar. E o que está acontecendo agora é parte desse processo. Uma comissão do Congresso americano começou uma investigação. O objetivo é saber como governos estrangeiros estão forçando empresas americanas a implantar censura. E existem muitos motivos para isso. Essa semana, uma senhora de 74 anos foi presa na Escócia, porque ela oferecia um serviço de aconselhamento a mulheres que estavam pensando em fazer aborto. A polícia da Alemanha está fazendo operações de busca e apreensão contra pessoas que fizeram postagens nas redes sociais que são consideradas como discurso de ódio. Isso está acontecendo no mundo inteiro. O primeiro-ministro britânico levou uma bronca no Salão Oval do vice-presidente J.D. Vance. E ele disse, estão acontecendo iniciativas de censura no Reino Unido. O que vocês fazem lá é problema de vocês, mas essas iniciativas estão afetando empresas americanas. Então é nosso problema. Essa comissão do Congresso americano intimou praticamente todas as empresas de tecnologia. É uma intimação, não é um pedido. Essas empresas devem fornecer informações e documentos sobre tentativas de governos estrangeiros de censurar as suas operações. O que pode acontecer em seguida a isso ainda não está claro. Pois é, aguardaremos ansiosos, né? As cenas dos próximos capítulos. Mas você, delegado Palumbo, parece que aquelas acusações, os alertas que eram feitos aqui no Brasil, porém restritos a um grupo, parece que eles conseguiram furar a bolha, né? Furaram a bolha e ganharam, inclusive, o país mais poderoso do mundo. Aquilo que nós debatimos aqui parece que é debatido lá agora também. Exatamente, né? Está passando pelas fronteiras. O mundo inteiro, né? O mundo inteiro não, né? O país mais poderoso do mundo está percebendo ou já enxergou que há, sim, censura nesse país. Não é regulamentação, é censura. E eu vou mostrar para vocês como está sendo a censura no Brasil. Citando exemplo, os deputados não são melhores do que ninguém. Muito pelo contrário, muitos são piores do que muitos cidadãos. Mas tem um artigo da Constituição que é muito claro, que é o artigo 53, onde fala que os deputados são invioláveis por suas palavras, por seus votos, por suas opiniões, quaisquer palavras. Deputados que subiram na tribuna da Câmara, falaram, fizeram discurso e receberam uma intimação da Polícia Federal. O que é isso? É uma censura. Mais claro do que isso, só se desenhar. Não cabe uma interpretação de um artigo que por si só já se interpreta.
Uma criança de 12, 13, 14 anos consegue entender esse artigo. Aí eles resolvem relativizar. Isso é censura. Se estão fazendo isso com deputados cuja a liberdade de expressão está na Constituição Federal, mais claro do que a luz solar, você imagine o que estão fazendo com a população. E as autoridades dos Estados Unidos perceberam isso. Isso causa prejuízo. As pessoas têm direito de se manifestar, porque também é uma cláusula pétrea. O artigo 5º da Constituição também é muito claro. E todas as vezes que acontecer algo que extrapole esses limites, há que ser punido, mas não do artigo 53 da Constituição Federal, porque lá está escrito quaisquer palavras, quaisquer. Então eu acho que até uma criança consegue interpretar isso. Mas, por vezes, a Polícia Federal, através do Poder Judiciário, entende que não. Se isso não é censura, eu não sei o que é, Caniato. Ávila, me lembro do final do comentário do Mota, os 3 pontinhos que o Mota deixou no comentário dele, claro, a expectativa de todos, que é para onde vamos caminhar, no que tudo isso vai dar. A gente não sabe exatamente no que isso vai dar, né? Mas pelo menos a gente tem observado que isso está fomentando o debate, as análises sobre exageros e ilegalidades que tenham sido cometidas por autoridades de países, talvez inclusive aqui no Brasil. E aí, que tipo de reflexão a gente precisa fazer olhando para frente? Você acha que nós podemos caminhar para que situação? Qual é o cenário que a gente pode observar daqui meses ou até anos? Bom, primeiro, Caniato, é muito importante entender que as cláusulas pétreas de uma Constituição, nos Estados Unidos é o Bill of Rights e aqui é o artigo 5º da Constituição, são cláusulas que têm que ser tratadas com maior rigor e importância. Não existe relativização de princípios que estão nas cláusulas pétreas da Constituição e que estão no Bill of Rights dos Estados Unidos. Então, e o que nós estamos fazendo ultimamente com esses princípios sagrados, os pilares do Estado Democrático de Direito, é violar toda hora com esse relativismo. Não, isso aqui pode. O delegado Paloma acabou de dar um exemplo cabal, está na Constituição. O deputado parlamentar tem absoluta liberdade para expressar suas opiniões enquanto está exercendo suas funções. Não tem uma vírgula dizendo, mas se ele falar mal, mas se ele não tem nenhuma vírgula, não tem nenhum mas, não tem nenhum condicionante. É absoluto. Então tem que respeitar. E o que está acontecendo nessa discussão é para criar quase um sinal de alerta. Ou nós vamos acreditar nos princípios fundamentais que, na verdade, fundaram o nosso sistema democrático, ou nós vamos começar a relativizar a democracia. E eu quero ver os Estados Unidos também fazer isso com o próprio Estados Unidos. Agora os Estados Unidos estão nessa coisa só de acusar outros países, mas isso aconteceu nos Estados Unidos durante muito tempo. E não só houve censura, como houve uma censura quase que respaldada pelo poder que essas mídias sociais colaboraram, que as universidades aceitaram toda essa cartilha do identitarismo, do woke, do day, e agora começa a recuar, porque vem um governo que está dizendo assim, não, aqui vai valer o que está na Constituição, aqui vai valer o que é uma cláusula pétrea, aqui que é o Bill of Rights. Mas durante muito tempo houve conivência, e não só do governo, da sociedade, querendo impor um código de censura do que é politicamente correto, do que tem a ver com a postura identitária, e se você fosse contra, você é racista, fascista, extremista. Então, ou nós acreditamos que determinados princípios sagrados que fundam o Estado precisam ser respeitados ao pé da letra e não com condicionantes, ou nós não temos democracia. Esse é o ponto. O que nós assistimos recentemente, Caniato, é a degeneração da democracia em países onde a democracia supostamente era plena, e não só em países onde a democracia falha há muito tempo, como é o caso do Brasil. Pois é, agora a gente tem visto também muitas análises sobre problemas diplomáticos, ou pelo menos rusgas,
olhando para a relação entre alguns países, a depender das medidas que vierem a ser tomadas pelo Poder Legislativo ou até Judiciário dos Estados Unidos em relação aos demais países. Isso lhe causa algum tipo de preocupação ou, a depender da decisão, pode ajudar nesse processo de freio de arrumação, hein, Mota? Pergunta difícil, Caniato. Deixa eu separar esse problema em duas partes. Eu não acho que nada no Brasil vai ser consertado, que nada vai ser colocado nos eixos como resultado de ações do governo dos Estados Unidos. Os problemas do Brasil têm que ser resolvidos pelos brasileiros. O Brasil tem problemas que vêm de centenas de anos atrás. Essa nossa república, na qual nós vivemos hoje, ela nasceu com um golpe de Estado, um golpe militar. Essa é o nascimento da república, dado inclusive por um militar que não era republicano. Esse militar ficou 2 anos no poder, fechou o Congresso, ficou uma situação tão ruim que ele teve que renunciar. Quando ele renunciou, a Constituição da época dizia que teria que haver uma nova eleição. Não houve. O vice assumiu e governou. E deu uma confusão danada. O vice, o segundo presidente da República, fez um monte de coisas que a Constituição da época não permitia. Então, essa é a extensão do nosso problema. Não vai ser nenhum governo de Donald Trump, por mais que ele defenda a liberdade de expressão, ele não vai consertar a política brasileira. Dito isso, no que diz respeito a empresas e interesses americanos, eu acho que o assunto ficou sério. Quando você afeta uma empresa americana, quando você afeta um interesse americano, é recomendável que você saiba o que você está fazendo, porque o poder que os Estados Unidos têm de aplicar represálias é muito grande. Então, quando você afeta uma empresa americana violando a lei brasileira e a lei americana, eu acho que você fica numa posição muito frágil. Como a gente comentou aqui, censura é ilegal no Brasil. Ilegal e inconstitucional. Não há razão, não há nenhuma exceção a essa determinação. Então, esses movimentos de obrigar as redes sociais a cumprirem ordens ao arrepio da Constituição brasileira e da Constituição americana podem gerar consequências. Até onde a gente consegue ver, as consequências mais graves desse processo seriam o cancelamento de visto americano. Então, as pessoas não poderiam mais ir aos Estados Unidos. Para muita gente, isso é uma coisa muito chata, né? Porque faz parte do estilo de vida. E a Nova York, e a Miami, e a São Francisco, e a Disney. E a outra consequência é o congelamento de bens que a pessoa eventualmente possa ter nos Estados Unidos. Foram as 2 sanções que foram aplicadas aos membros do Tribunal Penal Internacional, que estavam investigando e se preparando para processar cidadãos americanos. Até onde a gente consegue ver, pela legislação americana vigente e pelo que está sendo discutido, as consequências acabam aí. Não há nenhuma possibilidade das consequências envolverem qualquer tipo de interferência no ambiente político interno do Brasil. Não há nenhuma. Então, mesmo no pior caso, ou para algumas pessoas, no melhor caso, não há razão para se esperar uma mudança no quadro político institucional brasileiro. A não ser, faço essa ressalva, a não ser que essa movimentação nos Estados Unidos desperte em algumas pessoas no Brasil a consciência de que elas estão no caminho errado. Isso pode acontecer, né? Porque antes do governo Donald Trump existia no mundo inteiro uma hegemonia desse pensamento progressista.
Existia quase um acordo mundial de que era legítimo você censurar, de que era legítimo você fazer operação de busca e apreensão, você prender até pessoas pelas coisas que elas disseram, porque é discurso de ódio, o discurso de ódio afeta a democracia, afeta o Estado de Direito, é lógico, você tem sempre que perguntar quem decide o que é discurso de ódio ou não, quem decide o que é desinformação ou não, e aí está a chave desse negócio. Esse consenso acabou. Na verdade, Donald Trump e J.D. Vance e Elon Musk estão agora trabalhando duro para produzir um outro consenso, voltar a um consenso que já existiu antes, de que liberdade de expressão é um direito fundamental, não está sujeito ao arbítrio de ninguém. Então, quem sabe, Cariato, e aqui eu encerro meu comentário, quem sabe esses novos ventos não arejam os cérebros e as almas aqui no Brasil e ajudam a gente a sair desse beco sem saída. E essa história não termina aqui. Ela continua e claro que a gente vai continuar acompanhando e monitorando. Agradecendo muito as pessoas que nos acompanham, Silvia Silvestre, Terezinha Rosa, Matheus Valestra. Valeu, Matheus, pela audiência. Também muitas pessoas enviando perguntas e comentários.